Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Repita comigo. Eu recebo em meu coração a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Agora você pode começar a me ouvir. Como eu sempre oriento, faz tempo que eu não falo isso, muitas pessoas já fazem isso, que já me ouvem. Eu peço para vocês, né? Que vocês leiam o capítulo antes de me ouvir, porque Deus gostaria de falar com você antes de você estar me ouvindo. Amém? Então leia esse capítulo, medita nele e depois você me ouve. Deus vai falar coisas tremendas conosco neste dia de estudo de Atos 13. Nós vamos ouvir uma pregação de Pedro que é assim fantástica. Resume a Bíblia em 3 minutos e é uma pregação muito forte para os judeus daquela época. Diz assim: entre os profetas e os mestres da igreja de Antioquia, da Síria, estavam Barnabé e Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com o rei Herodes Antipas, e o Saulo. Olha que interessante, né? Uma pessoa que havia sido criada com o rei Herodes estava ali entre eles. Já havia se convertido, já estava pregando o evangelho. Certo dia, enquanto eles adoravam ao Senhor e jejuavam, a importância da oração e do jejum. Você não ora e você não jejua, é como se você não tivesse oxigênio. Você tivesse que viver sem oxigênio, porque a oração e o jejum são oxigênio daqueles que creem e que querem seguir ao Senhor Jesus. Vida sem jejum, vida sem oração é carro sem gasolina, não vai funcionar. Amém? O Espírito Santo disse, enquanto eles oravam e jejuavam, o Espírito Santo falou com eles: separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual eu os chamei. Separem Barnabé e Paulo. Então, depois de mais jejuns e mais orações, esse povo não jejuava pouco e nem orava pouco. Esse povo jejuava muito e orava muito, por isso era uma igreja muito poderosa. Impuseram as mãos sobre eles e os enviaram. Importante você ter a bênção, você ter alguém que esteja sobre autoridade, esteja debaixo de autoridade espiritual, não se autodeclare independente de uma autoridade espiritual, porque Deus nomeia autoridades e você tem que estar sujeita a elas. Vida cristã sem autoridade, sem estar debaixo de autoridade espiritual, você está muito, vamos dizer assim, muito aberta para ser atacada pelo diabo. Procure uma autoridade espiritual para você se submeter. Amém? Enviados pelo Espírito Santo, eles desceram ao porto de Seleucia, de onde navegaram até a ilha de Chipre. Aleluia! Ali na cidade de Salamina foram às sinagogas judaicas e prepararam a palavra de Deus. João Marcos os acompanhava como assistente. Amém? Barnabé, Saulo, João Marcos, o assistente. Viajaram por toda a ilha, até que por fim chegaram a Pafos, onde encontraram um feiticeiro judeu. Feiticeiro judeu. Duas coisas difíceis, né, de se encontrar, né? Porque judeu geralmente ele se afasta de feiticeiros, né? Um falso profeta chamado Bar Jesus. Olha o nome ainda sugestivo, né? Bar Jesus. Ele acompanhava o governador Sérgio Paulo, um homem inteligente, que convidou Barnabé e Saulo para visitá-los, pois ele desejava ouvir a palavra de Deus. Veja bem, ele era um governador, mas ele queria ouvir a palavra de Deus. Amém? Deus não escolhe do maior ao menor. Todo aquele que se achega ao Senhor Jesus é bem recebido, é bem-vindo. Amém? Mas Elimas, o feiticeiro, esse é o significado do nome dele, opôs-se a ele. Ele fez oposição, falou, não vou deixar esses homens evangelizarem, não, porque com certeza ele tinha domínio sobre esse Sérgio Paulo, que o ouvia e ia parar de ouvi-lo, porque agora eles iam ouvir homens de Deus, né? Tentativa de impedir que o governador viesse a crer. Olha que tentativa dele, né? Impedir que o governador viesse a crer. E cheio do Espírito Santo, Saulo, também conhecido como Paulo, primeira vez que nós vamos ouvir agora que Saulo era conhecido como apóstolo Paulo, encarou Elimas nos olhos. Você já pensou em levar uma encarada do apóstolo Paulo? Como que você vai ficar? Você cai para trás. E ele disse:
filho do diabo. Era um feiticeiro, né? Filho do diabo, cheio de toda espécie de engano e maldade, e inimigo de tudo que é certo. Quando você deixará de distorcer os caminhos retos do Senhor? Preste atenção, pois o Senhor colocou a mão sobre você para castigá-lo e você ficará cego, sem conseguir ver a luz do sol por algum tempo. São cegos todos aqueles que confiam em feiticeiros, em adivinhadores, em agoreiros, em prognosticadores, qualquer tipo de magia. O Senhor abomina. Se você acredita neles, você é tão cego quanto eles. Amém? E ele disse, sem você conseguir ver a luz do sol por algum tempo, você vai ficar cego por um tempo. No mesmo instante, neblina e escuridão cobriram os olhos dele e ele começou a tatear, já não enxergava mais nada, né? Suplicando que alguém o tomasse pela mão e o guiasse. Quando o governador viu o que havia acontecido, ele creu. Ao contrário do que o homem queria, o Paulo nem precisou pregar para ele, só por esse coisa que ele fez contra esse feiticeiro que não queria que ele cresce, ele já creu, ele viu o poder, né? Muito admirado com o ensino a respeito do Senhor. Tem duas maneiras de você ser levado a crer ao Senhor, uma pelos milagres e outro pela palavra. O mais importante e o mais comum é que você seja guiado pela palavra, porque os sinais, muitos milagres o Senhor fez, muitos sinais o Senhor fez e nem por isso passaram a crer nele. Mas essa palavra te convence de tudo, em nome de Jesus. Amém? Paulo e seus companheiros saíram de Pafos no navio e tornaram a Panfilha, onde eles aportaram em Perge. E ali, João Marcos os deixou e voltou para Jerusalém. Ficaram ali então só o apóstolo Paulo e o Barnabé. Paulo e Barnabé prosseguiram para o interior, até Antioquia, na Pisídia. No sábado, foram à sinagoga. Amém? Depois da leitura dos livros da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram um recado. Irmãos, se vocês têm uma palavra de encorajamento para o povo, podem falar. Fica à vontade aí, fala aí o que vocês quiserem falar. Paulo não vai perder essa oportunidade, vai? Então Paulo ficou em pé. Levantou a mão para pedir silêncio e começou a falar. Homens de Israel e gentios tementes a Deus, ouçam-me. Falando aos judeus e aos gentios que estavam naquela sinagoga. O Deus dessa nação de Israel escolheu os nossos antepassados e fez com que se multiplicassem e se fortalecessem durante o tempo em que eles ficaram no Egito. Ele vai contar toda a história, hein? Como Deus escolheu aquele povo, como Deus os guiou no deserto, como Deus os fortaleceu naquele deserto. E então, com o braço poderoso, ele os tirou da escravidão. Eles eram escravos no Egito. Ele suportou seu comportamento durante os 40 anos em que vocês andaram sem rumo pelo deserto. Ele os suportou, porque foram tantos os pecados, foram tantas as reclamações, foram tantas as descrenças daquele povo, que Deus teve que ter paciência, teve que suportá-los durante muito tempo para guiá-los naquele deserto. Destruiu 7 nações em Canaã e deu seu território a Israel como herança. Tudo isso nós sabemos que o Senhor fez enquanto guiava aquele povo, né, até a terra prometida. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Você está com pressa, irmão? Deus não tem pressa, porque o tempo, ele está no controle do tempo. Então, 450 anos para ele cumprir aquela promessa que ele havia dado aos antepassados judeus, né? E Deus lhe deu juízes para governá-los até o tempo do profeta Samuel. Então, Deus falava com os juízes que governavam a nação e quando eles tinham alguma dúvida, alguns problemas, eles recorriam a esses juízes que falavam e intercediam por meio do Senhor e trazia com eles as orientações que eles precisavam para poder sobreviver todo aquele tempo que eles passaram. Daí o povo começou a pedir um rei. Nós queremos um rei, nós queremos um rei, nós não queremos que os juízes nos governem, queremos um rei, queremos um rei. O povo gosta, né? O povo gosta de ser governado não por Deus, mas por homens. Aí Deus lhe deu Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim,
E ele reinou 40 anos, ele reinou sobre eles. Mas o Saul não fez o que era legal ao Senhor, né? Nós sabemos da história do Saul. Deus removeu Saul e colocou em seu lugar Davi, a respeito de quem Deus disse. A respeito de Davi, Deus disse: Davi, filho de Jessé, é um homem segundo o meu coração. Que coisa linda de se ouvir, né? Você ser um homem, uma mulher segundo o coração de Deus. Difícil de encontrar pessoas como Davi. Fará tudo o que for da minha vontade, Deus dizendo de Davi. E Jesus, um dos descendentes de Davi, esse é o Salvador que Deus concedeu a Israel, conforme a sua promessa. Tudo que ele foi falando tinha um único motivo: chegar até Jesus. Amém? Antes da vinda de Jesus, João Batista o anunciou, o que todo o povo de Israel precisava se arrepender e ser batizado. E quando João estava concluindo o seu trabalho, ele perguntou: vocês pensam que eu sou o Cristo? Não, eu não sou, mas ele vem em breve. E eu não sou digno sequer de desamarrar as correias das suas sandálias. O grande João Batista, aquele que Deus falou que ele foi o maior homem que houve sobre a terra, maior que ele, só Jesus Cristo. Não é verdade? E mesmo assim ele dizia: eu não sou digno nem de desamarrar as correias das sandálias do Senhor Jesus. Irmãos, vocês que são filhos de Abraão, vocês judeus que são filhos de Abraão, e também vocês, gentios tementes a Deus, essa mensagem de salvação foi enviada a nós. Você já recebeu a mensagem da salvação? Você já recebeu Jesus no seu coração como seu único suficiente Salvador? Você já fez essa confissão de fé? Porque Deus espera isso de você. Nós vamos ler lá no livro de Romanos como que se faz essa confissão de fé, para você convidar Jesus a ser o centro, o dono da sua vida, o dono do seu coração. Amém? O povo de Jerusalém e seus líderes não reconheceram que Jesus era aquele a respeito de quem os profetas haviam falado. Nós sabemos que os judeus não receberam, não reconheceram a Jesus. Em vez disso, sabe o que eles fizeram? Eles o condenaram, e ao fazê-lo, eles cumpriram as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábados. Sabe essas coisas que todos os sábados vocês estão lendo a respeito dos profetas, que não reconheceram quando foi chegado o tempo da sua visitação? Então, é desse aí que eu estou falando com vocês. Desse que vocês não receberam, desse que vocês não aceitaram, desse que vocês crucificaram, desse que vocês blasfemaram, é dele que eu estou falando com vocês. Não encontraram motivo legal para executá-lo, mas ainda assim pediram a Pilatos que o matasse. Jesus foi morto sem razão. Jesus foi morto por injustiça dos homens, para que a justiça de Deus fosse cumprida por meio do sangue dele na cruz do Calvário. Ele é o Cordeiro de Deus que nos substituiu lá naquela cruz. Aquela cruz era nossa, aquele Calvário era nosso, aquele sofrimento era nosso, aqueles pecados eram nossos. Jesus substituiu-nos na cruz do Calvário. Amém? Por isso você deve a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, todo respeito, toda adoração, toda a sua vida, tudo que você tem e tudo que você é, você deve ao Senhor Jesus. Preste culto a Ele. Amém? Não seja como os judeus que fizeram pouco caso dele. Depois de cumprirem tudo que as profecias diziam a respeito dele, eles o tiraram da cruz e o colocaram no túmulo. Mas o que aconteceu no túmulo? Deus os ressuscitou dos mortos, porque a morte não pôde reter Jesus. Aleluia! E por muitos dias ele apareceu. Aqueles que o tinham acompanhado da Galileia para Jerusalém, agora eles são suas testemunhas diante do povo. Todos aqueles a quem Jesus apareceu ressuscitado, depois que ele ressuscitou dos mortos, eram agora testemunhas daquilo que o Senhor havia prometido. As promessas do Senhor foram cumpridas em Cristo Jesus. E por muitos dias estamos aqui então para trazer a vocês essa boa nova. Olha, as boas novas do Evangelho da Salvação, né? A promessa foi feita aos nossos antepassados e agora Deus a cumpriu para nós, os descendentes deles, ao ressuscitar Jesus. É isto que o segundo salmo diz a respeito dele: você é o meu filho, hoje eu o gerei. Aleluia! Ele vai citar muitas escrituras, muitas coisas que falam a respeito de Jesus. Nós sabemos que a Bíblia de Gênesis a Apocalipse fala de Jesus em todos os capítulos.
pois Deus havia prometido ressuscitá-lo dos mortos, para que jamais ele apodrecesse no túmulo. Isso era um cumprimento de profecia. Ele disse: eu lhes darei as bênçãos sagradas que prometia Davi. Em outro salmo, ele explicou melhor isso que ele havia dito. Ele explicou de modo mais direto: não permitirás que o teu santo apodreça no túmulo, ou seja, que o teu santo veja a corrupção, que a carne dele se corrompa. Não, ele foi ressurreto antes de apodrecer, antes da morte poder levá-lo. O Senhor o ressuscitou dos mortos, aleluia. Não se trata de uma referência a Davi, porque depois que Davi fez a vontade de Deus na sua geração, ele morreu. Ele foi sepultado com seus antepassados, o seu corpo apodreceu. Então, quando Deus falou a Davi, não estava falando de Davi, ele estava falando de um descendente de Davi. E Pedro estava explicando aquilo para eles. Paulo, aliás, desculpa. É uma referência a outra pessoa, alguém a quem Deus ressuscitou e cujo corpo não apodreceu. Ele estava falando de um descendente de Davi que não viu a corrupção do seu corpo. Ouçam, irmãos, estamos aqui para proclamar que por meio de Jesus há perdão para os pecados. Você quer perdão para os seus pecados? Você quer uma vida plena de paz, de bênção, de certeza de vida eterna? Então você tem que receber Jesus no seu coração. Todo o que nele quer é declarado justo diante de Deus, algo que a lei de Moisés jamais pôde fazer. Ninguém podia ser declarado justo por causa da lei, mas agora por causa do sangue de Jesus, nós somos chamados justos, porque nós somos justificados pelo sangue de Jesus. É tão simples entender isso, gente. Eu não sei por que as pessoas têm tanta dificuldade, porque para mim parece tão elementar, mas muitas pessoas resistem ao Senhor Jesus. Deveriam resistir ao diabo, mas resistem ao Senhor. A palavra de Deus fala: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tem gente que resiste a Jesus e ele é que vai fugir de você. Não resista ao Senhor Jesus, ele é maravilhoso. E amém? Por isso tomem cuidado para que não se apliquem a vocês as palavras dos profetas, viu? Olhem, zombadores, fiquem admirados e morram, pois eu faço algo em seus dias, algo que vocês não acreditariam, mesmo que eu lhes contasse. Olha Deus falando aos profetas: nem que eu contasse para vocês, vocês não iam acreditar no que eu vou fazer. No que eu vou fazer por meio do meu filho. Quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o povo pediu que eles voltassem lá para falar mais dessas coisas na outra semana. E aconteceu que muitos judeus e gentios, devotos, convertidos ao judaísmo, começaram a seguir Paulo e Barnabé. E todo mundo ficou feliz com isso? Com certeza que não, né? Insistiam com eles para que eles continuassem a confiar na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade compareceu para ouvir a palavra de Deus. Quando alguns dos judeus viram aquelas multidões, ficaram com inveja, de modo que difamaram Paulo e contestavam tudo o que ele dizia. Começaram a dizer que não era verdade, que não era bem assim, que a palavra, até hoje eles dizem isso, né? Que não é bem assim, que Jesus não fez, enfim, né? Não é bom nem falar, né? Então Paulo e Barnabé se pronunciaram corajosamente, dizendo: era necessário que pregássemos a palavra de Deus primeiro a vocês, os judeus. Judeus, vocês foram os primeiros que ouviram essa palavra. Mas, uma vez que vocês a rejeitaram e vocês não se consideraram dignos da vida eterna que há em Cristo Jesus, agora nós vamos oferecê-la aos gentios. E assim esse evangelho chegou até nós. Glória a Deus, né? Nós temos que agradecer aos judeus ou temos que chorar por eles? Nós temos que orar pelos judeus. Nós temos que amar os judeus, porque por meio deles a salvação chegou até nós. Se eles tivessem aceitado Jesus, teria sido mais fácil para eles, né? Mas eles vão ser o último povo a se converter, segundo essa palavra. Pois foi isso que o Senhor nos ordenou quando disse: fiz de você uma luz para os gentios, para levar a salvação até os lugares mais distantes da terra. Quando eles ouviram isso, os gentios ficaram muito alegres e eles agradeceram ao Senhor por essa mensagem. Olha, a promessa que era para os judeus, Deus, o grande Deus de Israel, de Abraão, de Isaac, de Jacó, agora é o nosso Deus. Isso é muita vantagem, né, gente? É muita alegria poder receber esse Deus verdadeiro no nosso coração, que nos chamou, que nos santificou, que nos deu vida e vida em abundância por meio de Cristo Jesus.
e foi rejeitado pelos judeus, mas aceito por muitos gentios. E todos que haviam sido escolhidos para a vida eterna creram. Todos que haviam sido escolhidos. Você quer ser um escolhido de Deus? Então receba Jesus em seu coração. Assim a palavra de Deus se espalhou por toda aquela região. Então os judeus, instigando as mulheres religiosas influentes e as autoridades da cidade, fizeram o quê? Provocaram uma multidão contra Paulo e Barnabé e os expulsaram dali. Sabe quando você expulsa a bênção da sua vida? Eu não quero não. Eu vou continuar vivendo essa vida meleca, essa porcaria dessa vida que eu levo, sofrida, cheia de problemas, cheia de trauma, cheia de depressão, cheia de tristeza, cheia de ansiedade. É essa vida que eu quero, não quero Jesus não, vai embora daqui. Muita gente faz isso com Jesus até hoje. Uma pena, né? E os discípulos estavam cheios de alegria. Sabe o que eles fizeram? Eles sacudiram o pó. A palavra de Deus diz que quando você for pregar para alguém numa casa e eles não receberem essa palavra, você tem que sacudir o pó, porque até o pó do seu pé que você pisou ali é santo. Sacuda o pó e saia de lá e vai pregar para quem realmente quer ouvir. Amém? Em sinal de reprovação daquela cidade, e eles foram para Icônio e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. A tristeza passa longe. Quando o Senhor se achega até você, a tristeza tem que sair por uma porta. Se Deus entrar por uma porta, a tristeza vai sair por outra porta. Porque não há como viver com o Espírito Santo e não ser feliz. Amém? Um abraço, deixa seu amém aí se você gostou. Compartilha com quem você ama, se você foi edificado com essa palavra. E amanhã nós continuamos com Atos capítulo 14. Amém? Um abraço em Cristo Jesus.